Olá, pessoal, eu sou Djalma de Oliveira e tá começando mais um episódio da terceira temporada do podcast O Ator Nordestino, uma página de podcast que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente e por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Tu que já tá com a gente aqui há um tempo, eu tô um pouco asmática hoje, então tô dando uma pausa. Tu que já tá há um tempo com a gente, pega um tamborete, senta nessa mesa que vem um papo muito legal. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, porque a gente é independente. E quero aproveitar para agradecer muito a Arte Side Filmes, que tá com a gente desde quando esse podcast nasceu. Só que agora a gente tem esse estúdio maravilhoso aqui. Acho que pode até abrir a câmera para mostrar. Esse estúdio lindo que vocês podem gravar o podcast, o canal, o programa de vocês, seja qual sonho que vocês tiverem, vem aqui gravar, porque agora a gente tem portas abertas. Estamos de portas abertas. Só entrar em contato. Sem mais delongas, vamos pro nosso papo, que a gente tem hoje uma baiana aqui nessa mesa para bater um papo com a gente. Ela que é de Salvador, é atriz e produtora. Se tiver qualquer informação errada, você fala assim, epa, tá errado isso aí. Ela é formada pela Casa das Artes das Laranjeiras, é integrante da Vespa Filmes, produtora independente, e do coletivo teatral Os Avoantes, que é um coletivo formado por atores e artistas nordestinos no Rio de Janeiro. Com trabalhos no teatro, cinema e televisão, recentemente esteve em cartaz com a peça O Último Dia, dirigido por Paulo Reis, onde ela faz a protagonista, e esteve também no filme premiado e vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Tu sabia disso, Daniel? Ainda estou aqui. Nosso papo de hoje é com Tainá Sena. Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tinha uma dúvida. Na minha cabeça tá Tainá Andrade. Então, houve um... Mas é o teu nome mesmo? Os dois são, na verdade. Será que eu tô ficando doida? Não, porque mulher. por um tempo era Tainá Andrade. Exato. Eu tive uma crise. Eu tive um momento de Aquela crise, artista. entendeu? Sempre foi Tainá Andrade. Eu sempre, pra tudo. Na minha vida, eu sempre me identifiquei como Tainá Andrade. Aí um dia a gente tava, eu, Luiz, Renata, o Avoantes, a gente tava no aterro, conversando sobre numerologia. Não indico, não tá? acredito. Não indico, porque é coisas da nossa voz da nossa cabeça. Conversando de numerologia, não sei o que, nanã. Aí a gente botou aonde no maravilhoso chat GPT, pra ver quanto é que ia dar a numerologia de Tainá Andrade. Não deu um número bom, não gostei. Falei, vou mudar. Novamente, chat GPT. Gente, se vocês quiserem fazer numerologia, contrate um numerólogo, não Eu faço contratei, não. tá? Tá vendo eu aí? até faço assinatura Ela tá com o correta. nome que a pessoa indicou. Tá vendo? Não indico. Não indico, porque provavelmente tá errado, mas enfim. Aí joguei Tainá Sena com N só, porque, spoiler, meu nome só tem um N, na verdade. Ficou ruim também. Mas aí joguei 2, ficou melhor. Ficou o número que eu queria. Com 2 N's fica mais harmônico do que com um N, né? Segundo o chat, sim. Tu tá usando com 2 N's. Tô usando com 2 N's. Tá. Mas o meu Ficou oficial harmônico. é um eu só. acho que só um Sena, não sei. Parece que falta alguma suavidade. É porque só tem 4 letras, né? Pequenininho. Eu acho pouco. Acho que é por isso. Acho que é porque é curto. Mas então, com 2 N resolve o teu futuro. Segundo o chat, eu espero que sim. Eu vou adorar se resolver o meu futuro só esse Muitos N. contratos. Se era esse N que tava faltando pela glória do Senhor. Mas então, isso foi quando? Que até ano passado era Andrade. Foi no final do ano passado. Foi no final, deve ter sido em Eu tô um setembro. tempão pra te perguntar. Então, Foi isso, veio na minha mulher. cabeça. Cara, eu quando vou falar teu nome, eu falo Tainá Andrade. Eu tô me acostumando a falar o Ela tá na Sena. cena. Mas é muito interessante isso da numerologia. Pois é. Tainá Sena, tu mudou tudo. Mudei tudo em todos Tá. os lugares. E a Tainá Sena, com 2 N's. Como que foi essa infância? Salvador? Mulher, Salvador é uma delícia, né? Não sei se você já foi, mas não é conheço, não. maravilhoso. Eu quero muito conhecer. Eu amo Salvador, eu sou nascida e criada lá no Rio Vermelho, minha família de lá. Rio Vermelho é o bairro. É o bairro. Que é um bairro bem tradicional de Salvador. Inclusive, a festa de Iemanjá acontece lá. Nossa, que é uma festa enorme. Enorme. Linda. É de bairro não, né? É uma festa popular que acontece pra Iemanjá. Deliciosa. Salvador é muito sincretista, porque eu cresci numa família cristã. Mas a gente cultuava Iemanjá todo 2 de fevereiro. Tinha feijoada, a gente ia. Tipo, era muito comum. Isso acontece muito em Salvador.
né? A Caminhada do Senhor do Bonfim é bem sincretista, é delícia. Mas eu cresci sem muita perspectiva de ser artista, não. Não tem artista na minha família. Mesmo estando na capital... Mesmo estando na capital. Tu sentia algum fomento? Ia pro teatro, alguma coisa assim? Amiga, ou zero? muito pouco. Tipo, meus pais chegaram a me levar a peças quando eu era mais nova. Mas eu não sei te explicar nem como, mas desde pequena, desde que eu me lembre por gente, eu dizia que eu ia ser atriz. Tu dizia? Dizia. Mulher. Era uma novela que tu assistia, será? Provavelmente, né? TV, cinema, mas assim, teatro, eu não tinha muito consumo, não. Não era uma coisa que acontecia. Meus pais hoje consomem muito. Eles vão muito ao teatro, provavelmente. Foi influência tua, né? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é porque meu pai trabalhava no Sesc. Teve uma época que ele entrou pra trabalhar no Sesc lá em Salvador. E aí o Sesc fomenta muito, né, a cultura no Brasil. Então, ele começou a ter mais contato com isso. E aí eles começaram a criar esse hábito de ir ao teatro, que eu acho maravilhoso, né? Mas a minha infância foi muito assim. Do que nunca, exato, né? Exato. Minha infância era muito regada, na verdade, a esportes. Tem irmãos? Tenho um irmão mais velho. A gente tem 2 anos de diferença, a gente é muito apegada. É o pai do meu sobrinho maravilhoso, Vicente. Meu xodó. Gente, ela só fala desse sobrinho dela, desde a hora que ela chegou, viu? Ele é tudo pra mim, gente. Vicente, você não está assistindo, mas Dinda ama você. Vai ficar registrado pra sempre aqui, pra ele assistir. É. Então, o esporte esteve presente até hoje, mas Até então hoje. vem da infância. Vem, porque eu não tive a opção de não fazer esporte na minha vida. Não teve. Não, a gente tinha que fazer esporte. Meus pais fazia parte da educação Era deles. dos teus pais. Dos meus pais, Que era uma eles- coisa, você precisa... Ah, não era A da gente escola. Não, tinha na escola, mas que ele. legal. A gente sempre teve que fazer esporte. Então, eu já fiz natação, já fiz judô, já fiz ginástica rítmica. Que sonho. E aí, eventualmente, me encontrei no vôlei. E aí, faço vôlei desde os Até meus hoje? 11 anos de idade. Pra mim é ótimo, porque eu realmente gosto de esporte. Eu acho que pra uma pessoa que não fosse desse mundo, talvez fosse um pouco mais chato. Mas aprendi muito com o esporte. O teatro foi uma coisa que eu quis fazer. Porque é isso, na minha cabeça, eu ia ser atriz. Mas foi muito novinha que tu procurou por isso? Uns 7 anos eu fiz no colégio. novinha. Fiz um período, assim, uns 2 anos no colégio. Depois saí, porque trocaram professor, enfim, eu era muito nova também. Não existia esse estímulo em casa mesmo, tipo, faça teatro, né? Como era o esporte, sabe? Então, quando eu saí também, foi tudo bem. Tipo, ela saiu, tá tudo certo, mas na minha cabeça sempre existia, tipo assim, eu vou voltar pra isso em algum momento. Não sei como, não sei quando, mas isso vai acontecer. Era muito claro, assim. Aí só muito depois, quando eu fui fazer faculdade, não era uma opção fazer teatro também. Apesar de que a UFBA é uma instituição maravilhosa em artes cênicas, tipo assim, tá no top do Brasil. Mais tem muita gente que não sabe, acho que ser ator, as pessoas sempre param pra pensar que é, tipo assim, uma questão de talento, né? E vai muito além disso. É uma questão de exercício mesmo, quase como um músculo, a gente precisa praticar. Não basta você ser talentoso, né? Então, eu tava muito tempo sem contato nenhum com teatro, né? Eu parei, sei lá, com 9 anos. E aí, na Tu faculdade... começou com 6, 7? eu fiquei uns 2 Aí anos. ficou lá, tá. E eu adorava, só que como trocaram a professora, eu tinha uma professora fantástica, que era apaixonada por teatro também. E botaram outra que não era muito assim. Que a sensação que eu tinha, pelo menos aquele que tava meio que tentando cumprir tabela. E tudo bem, pelo amor de Deus. Eu nem lembro o nome dele, mas... Enfim. E aí eu acabei me afastando, mas fiquei com isso na caixinha, né? E aí, quando eu fui decidir o que eu ia fazer de faculdade, eu cheguei a cogitar, obviamente, artes cênicas, mas não tive muito apoio. E tá tudo bem, entendo também, porque é isso, é que nem um músculo, eu não tava exercitando isso. Eu ia chegar lá do nada, tinha teste de aptidão, né? A gente tinha que fazer uma cena, enfim. Tu fez? Claro que não, mulher. Tá doida? Eu fui fazer o Enem, e aí, o Enem, tenho muita dificuldade com prova. A gente tava falando sobre isso, exatamente. Muita. O convidado de hoje falou que o Enem nunca foi pra ele. Minha filha, minha história do Enem olha, um fiasco. Se você quiser, depois eu conto. Porque... Vergonha. Mas, não sei como. Fiz o Enem, consegui uma nota razoável, bem Deu pra razoável. passar, Deu né? pra passar. Mas nem cogitei artes cênicas, porque não era uma realidade. Tipo assim, não tinha como eu fazer. Aí, fui fazer administração.
Mas meu plano sempre era, ok, vou fazer administração, mas em paralelo vou procurar um curso de teatro livre pra fazer. Porque, querendo ou não, né, e um pensamento talvez um pouco... Não, a palavra não é burro, mas assim, imaturo, né, sobre a profissão. Eu falei, eu não preciso de uma formação para ser atriz. E, de fato, a gente não precisa. A gente pode conseguir o DRT através de comprovação de trabalho, né? Mas a gente precisa de muito estudo para a profissão, né? E aí, meu intuito era isso. Eu falei, vou fazer um curso livre em paralelo, para eventualmente conseguir um DRT, enfim. E pronto. Só que aí entrei na faculdade, entrei na empresa Júnior. Não sei se você sabe o que é isso. Mas é uma iniciativa de jovens dentro da faculdade. Tipo, jovem aprendiz? Não, é uma empresa mesmo que trabalha, faz projetos para outras empresas, recebe por isso. Dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Que legal. Mas ela não é voltada pra gente ganhar dinheiro, ela é voltada para o aprendizado. Ah, tá. É um estágio não remunerado. Meio que. Só que a gente tem todas as funções. Então, tipo assim, a gente faz projeto, a gente é diretor, a gente toma as decisões. Caramba. É um rolê, é bem legal. Mas aquilo consumia muito a minha vida. Então, eu não tinha tempo para fazer teatro. E eu fui sucumbindo a esse mundo, sabe? Eu falei, cara, esse rolê do teatro talvez seja só um sonho infantil que eu tenha. Fui entrando na vida adulta, assim, indo. E aí, quando eu me formei, eu já tinha um emprego, né? Porque eu saí da empresa Júnior, eventualmente fui estagiar. Do estágio, já emendei o trabalho. Então, eu já saí da faculdade empregada. Só que isso não saía da minha cabeça. Em paralelo a isso, também eu fiz um negócio muito importante, que é a terapia, tá? E aí, a terapia foi cavucando... Eu fazia análise, né? Então, foi cavucando outros lugares... E isso sempre voltava pra pauta, de eu ser atriz, de eu ir atrás dessa parada. E aí, quando eu me formei, que eu tava trabalhando, que eu não tinha mais a faculdade, né? Eu tinha mais tempo livre, eu falei, cara, eu vou voltar pro teatro. Porque eu ainda tô com essa sensação dentro do peito de que tem alguma coisa errada. E eu gosto de administração, tá? Mas eu não era apaixonada. Eu tinha umas crises de ansiedade na pandemia, então, misericórdia. E aí, conversei com meu pai. Eu morava com meus pais lá em Salvador. Eu sou muito próxima do meu pai. Eu falei, pai, eu tô pensando em voltar pro teatro agora que eu tô com mais tempo e tal. E aí ele, pô, filha, lá no Sesc, ele trabalhava no Sesc, né? Tem um curso, por que você não faz o teste pra ver? E foi muito doido essa virada de chave pra mim, porque meu pai lá atrás, não só meu pai, mas a minha família de maneira geral, tinha um receio muito grande, né? Com a filha resolver ser atriz. Num panorama nada propício pra isso, né? Então, pra mim, aquilo foi tipo assim, meu Deus, como é que meu pai tá incentivando eu voltar pro teatro? Tipo, era uma pessoa que não queria que isso fosse uma realidade. E agora ele tá me falando isso, eu, tipo, porra, vou investir mesmo, né? Porque, querendo ou não, existia uma insegurança, né, na vida adulta, do tipo assim, porra, mas eu já tô formada, eu já tenho um trabalho. Pode xingar? Falei um palavrão aqui, desculpa, Pode. tá? Vou peço até perdão. Já tô formada, já tenho um trabalho, né, uma vida estável, que acho que a maioria dos adultos procura, né? Tô ganhando um dinheirinho bom, o trabalho é ok e tal, tipo, pô... Isso já muito nova, né? Muito, acho que eu tinha 24 nessa época, tinha acabado de formar. E aí fiz o teste. O teste foi horroroso. Eu não sei como é que eu passei. Porque eu tinha que gravar um monólogo. Eu fiquei muito ansiosa. Tinha muitos anos que eu não fazia teatro. Então, eu lembro que antes de entrar, que a gente fazia numa salinha, né? Eu tava hiperventilando lá de fora. Tipo assim, meu Deus, eu não decorei o texto todo. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu entrei. Eu falei, olha, Tânia, você já tá aqui. E é um curso. Tipo assim, você não vai fazer um papel, né? Nada demais. Sim. Tipo... Se permita, tenho um pouco de dificuldade com isso. Falei, se permita, vai dar certo, vambora. Também se não der, paciência. Tu ainda fica assim? Claro. Eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade. Aí fiz, achei uma merda. Falei, não vou passar. É isso, Tainá, não era isso. Era só um sonho infantil. Descobri que passei. Falei, caralho. Então tá bom, vambora. E aí eu voltei. E assim, eu trabalhava... em outra cidade, em Salvador. Porque eu trabalhava num polo industrial, que era uma cidade do lado, assim, mas enfim, uma caminhadinha, né, pra chegar. E eu entrava às 7h30 e saía às 5h30.
Só que eu chegava em casa já quase 7 horas da noite, né? Por causa de trânsito, o trajeto e tal. E o curso era de noite, depois do trabalho. Então, horas? era 7 horas. Meu Deus. Em Salvador. Então, quando eu tinha curso, eu ia de carro, porque a empresa dava um fretado, né, pra gente ir. Então, eu ia de carro, e aí voltava morta do trabalho, mas ia pro teatro. E eu ia felicíssima, Era eu isso que chegava tu lá. queria. E era maravilhoso. Só que esse sonho durou pouco tempo, porque foi no ano da pandemia que isso aconteceu. Então, acho que eu fiquei, sei lá, 2 meses, 1 mês lá no presencial. E aí, eu vim passar, inclusive, o carnaval desse ano. Eu vim passar aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha passado carnaval no Rio de Janeiro. Sempre passei carnaval em Salvador. Este ano, especificamente, falei, vou pro Rio. Passei carnaval no Rio. Quando eu voltei, pandemia, lockdown. Teatro online. Tempos Mas difíceis. vocês continuaram no online. Continuamos com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Era um curso livre, não era uma montagem de alguma coisa, tipo... Era muito, muito ruim, sendo muito sincera. Foi muito difícil. E aí eu... Caraca, falei... Porra, me lasquei, velho. Não era isso. Não era isso. Deus, vou morrer assim, não é possível. Não é possível. Aí tive várias crises. Fazia terapia na época também. Conversei muito com a minha terapeuta. Lembro que teve um dia que eu tava meio que tendo uma crise de ansiedade em casa. De madrugada. E aí eu mandei uma mensagem pra minha professora do teatro. Falei, cara, eu tô muito ansiosa. Não tô conseguindo dormir. Tô precisando conversar com você sobre o meu futuro. Se você puder me ouvir, vai ser muito legal se você tiver um tempinho disponível pra mim, pra eu Era a desabafar. professora. A minha professora do teatro. Maravilhosa. Qual o nome dela? Esqueci, só porque você perguntou. Ela vai Merda. assistir isso aqui. Ela vai né? assistir, mas eu vou lembrar o nome dela. Ela tava aqui, ela veio ano passado aqui, eu encontrei com ela aqui no Rio de Janeiro. nada. Gente, pelo amor de Deus, daqui a Gente, pouco. é que ela tá nervosa. Desculpa, ela acabou de falar que cara. Fica nervosa com essas coisas. Posso fazer essas coisas. Aí eu vou ficar tentando lembrar. Peraí, daqui a pouco eu volto nela, no nome dela. Mas enfim, ela no dia seguinte, quando eu acordei, ela tinha me respondido. Ela falou, claro, tá aí. Posso tal horas? Se você puder. Eu falei, na mesma hora, eu falei, claro. E aí eu lembro que eu liguei pra ela, eu falei, eu tô muito ansiosa, porque eu tenho uma vida que eu acho que muita gente queria ter, no sentido de trabalho, né, de profissão, da minha família também. Glória a Deus, tenho uma ótima família. Mas, enfim, o povo falando glória a Deus, o povo vai achar que eu sou crente. Eu não sou crente não, tá, gente? Não vai não, você já soltou um porra, um caralho no início. Fique calma. Eu tenho bordões. Gente, o nome dela tá vindo e indo embora, só porque eu quero Mas, lembrar. véi, daqui a pouco você vai, tu vai estar em outro assunto. Eu vou lembrar. Aí tu vai... E aí eu falei, cara, eu queria uma opinião sua, que me conhece minimamente, porque eu tô nesse trabalho. Existe uma perspectiva de vida pra mim, nesse emprego ou nessa profissão, mas eu quero muito ser atriz. É um negócio que... Eu não sei... Menina, não tava programado, não. É um negócio que realmente... vem de dentro, a gente não consegue explicar esse tipo de coisa. É um sentimento que acho que só quem é artista tem dessa necessidade. E, enfim, eu acho que eu tô num ponto que se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca. A pandemia também tava achando que eu ia morrer. O mundo ia acabar. Era tipo o teu sonho, né? Tipo, Era. Pandemia, vou morrer e não realizei, não fiz. E nem tentei. Eu não tentei Aí é mais difícil. fazer, entendeu? Aí é mais difícil. Aí ela fez assim, cara, eu acho que... E tem outra, eu moro aqui, acho que você sabe, eu moro aqui num apartamento que é da minha família. A minha tia-avó, olha que loucura. A minha avó é do Acre, gente. Nada a ver com nada. Mas ela tinha outras 2 irmãs também, acrianas. Ela casou, as outras 2 não casaram, mas uma delas é advogada, passou num concurso e o sonho dela era morar no Rio de Janeiro. E ela conseguiu passar num concurso aqui, então ela morava aqui há muitos anos. Por isso, inclusive, que eu vim passar o carnaval aqui, porque tinha esse apartamento dela. Mas ela, depois que ela faleceu, a minha avó tem, eu tava te falando, 96, 97 anos. E ela era caçula. Então, Nossa. as minhas tias eram muito mais velhas do que ela. Mas quando elas faleceram, ela deixou o apartamento para minha avó. E minha avó nunca quis se desfazer do apartamento. Então, a gente vinha eventualmente de férias e tal, passar um tempo aqui no Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, né? Linda. E aí eu falei, cara, Salvador não tem uma perspectiva muito abrangente para atores.
eu preciso me deslocar pro eixo Rio-Sudeste, ó, Rio-São Paulo, né, pro Sudeste, pra ter mais chances, mais oportunidades de trabalho. E tem esse apartamento lá. Que eu tenho certeza que minha avó não vai olhar pra mim e falar, não, você não vai pro apartamento. Jamais faria isso. Minha avó, muito bacana. Aí eu conversei isso com ela, ela falou, cara, eu acho que você tem tudo pra ir. Sacou? Tipo assim, tem um apartamento, tem a sua vontade muito grande. Você já é adulta hoje. Já tá formada Já tá também. formada, tipo assim, se tudo der errado, alguma coisa vai dar certo. Então tá, eu acho que você devia se jogar. Aí eu falei, Nossa, tu tinha tudo mesmo, até apoio da avó, Pois conselho de é. vó é uma coisa muito forte. Tipo assim, se te deu o passe, vai. pois é. Não eu tinha. falei, meu Deus, será? Mas ainda assim, muito angustiada, né? Porque é uma decisão muito importante, é uma mudança de vida muito importante. E eu lembro que eu falei também um dia com uma amiga minha, assim, uma das minhas melhores amigas, larguei assim pra ela. Ninguém sabia disso, tá? Porque é isso, quando eu era pequena, assim, criança, eu falava pros 7 anos que eu ia ser atriz. A minha família já sabia disso há muitos anos. Mas depois que eu fui crescendo, amadurecendo, e entendendo que essa realidade era uma realidade muito distópica pra mim, tipo, muito longe, eu parei de falar isso pras pessoas. Porque eu tinha medo de ser julgada, né? Do tipo assim, gente, que menina maluca. Vai ser atriz aonde, gente? Tá doida? Então eu parei de falar, tipo, pouquíssimas pessoas sabiam disso, era uma coisa muito íntima minha. E aí eu larguei assim pra ela. Ela fez assim, você tá esperando o quê? Não tô entendendo. Eu falei, realmente, tipo, eu tô esperando o quê? E aí tomei a decisão. Aí vinha, acho que pra mim, que era o grande X da questão, que era conversar com os meus pais sobre isso. Porque eu já tinha um emprego e tal, mas eu morava com eles, eu dependia deles financeiramente ainda. E eram os meus pais, tipo assim... todas as grandes decisões que eu tomei na vida, eu conversei muito com eles. Então, eu precisava disso, sabe? E como eu falei, eu sou mais próxima do meu pai, né? Então, teve um dia, assim, depois de muito pensar, passei o dia trabalhando, assim, louca, com aquilo na cabeça. Mas eu falei, hoje eu vou falar com meu pai. Porque na pandemia, isso tudo na pandemia, tá? Só lembrando, tudo tá acontecendo na pandemia. Na sexta-feira, eu e meu pai fazíamos um happy hour em casa, eu e ele. Porque minha mãe não é muito de beber, não sei o quê, ela dorme muito cedo. Só que o meu pai, dava 2 horas da tarde, meu pai ia no meu quarto e falava assim, hoje vai ser o quê, filha? É vinho? Ai, é uma que cervejinha? tudo! Programação de pai. Gente, tá, como é que fala na internet? Tá em pai presente. Traduz pra mim. Não, cara, é muito comum eu fazer isso com meu pai. A gente tem esse... Gente, que coisa linda. Esse Essa vínculo. relação, esse vínculo. É raro. Assim. É raro, mas eu agradeço muito. Tenho uma relação muito boa com ele. Qual o nome dele? Eduardinho. E a sua mãe? Elianinha. Só pros Eduardo íntimos, e tá? Eliana. E aí ele botou, acho que a gente decidiu tomar cerveja, ele botou cerveja, acabei meu expediente, ele acabou o dele. Minha mãe foi dormir, tava na sala com ele, tinha alguma live passando. Tu deixou ele ficar bêbado? Não, Pra mulher. Eu não tava conseguindo beber direito, não tava conseguindo pra soltar, né? Era bom estar mais bêbada pra soltar, que nada. Dava uma golada assim, falava, meu Deus, eu vou falar. Eu vou falar. Eu precisava introduzir. Que isso, gente? Como se fosse um crime, né? Um crime. Tipo assim, pai, eu matei alguém. Pois é. E É porque agora? vinha muito Que desse lugar também do... loucura. Lá atrás, eles não tinham apoiado isso. Sim. Então, como é que eles iam lidar com isso? E não era só lidar com quero ser atriz, quero ser atriz, quero largar o meu emprego, quero ir para o Rio de Janeiro. Olha que legal. Tentar coisa nova e... No meio da pandemia ainda. Aí foi loucura mesmo. Aí chegou... Aí eu que não sou mãe, E enlouquecer. pensar assim, na pandemia... Pô. Não, eu acho que tem todo esse processo também do filho sair do ninho. Meu irmão já tinha saído de casa, eu sou a filha mais nova. Então, eu acho que quando você perde, né? Mas quando os 2 filhos saem, que a casa fica vazia, eu acho que é um processo pros pais também, né? Então, enfim. Mas aí, consegui tomar coragem. Falei, pai, eu tô precisando conversar com você uma coisa. Ele, o que foi, filha? Eu falei, eu não tava assim, né? Tava chorando já. Antes de eu começar a falar, já tava chorando. Eu falei, pai, eu decidi que eu vou ser atriz. E que eu vou me mudar pro Rio. E eu vou estudar. Vou fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa assim. Porque eu não tô feliz. Porque eu não consigo mais viver essa vida
Eu não sei ser administradora, eu não sei ficar o dia inteiro atrás de um computador. E eu preciso tentar, pelo menos. E aí eu fiquei muito nervosa com qual seria a opinião dele sobre isso. E aí ele me surpreendeu muito, porque ele fez assim... Tá bom, filha. Se é isso que você quer, se é isso que vai te fazer feliz, vai. A gente vai estar aqui com você. A gente já fez tudo que a gente podia fazer por você. E te deu todos os conselhos e opiniões que a gente achou que era cabível. Mas se é isso que você quer, vai. E aí eu comecei a chorar mais ainda, obviamente. E aí eu acho que a chave virou mesmo, que eu falei, porra, eu vou. Eu vou, porque se eles vão me apoiar, eu vou. E sendo muito sincera, eu acho que talvez se eles tivessem me dito que não ia me apoiar, talvez eu não tivesse vindo. Jura? Talvez eu não tivesse vindo, amiga, porque pra mim sempre foi uma coisa muito distante. Não tem nenhum artista, não. Não tem ninguém que vive de arte na minha família. Artista tenho alguns, mas ninguém vive de arte na minha família. Minha mãe é fisioterapeuta, meu pai é engenheiro civil, meu irmão é veterinária, minha Dina é médica. Tipo assim, são profissões muito tradicionais. Ninguém nunca esteve nesse mundo profissionalmente. Então, nunca foi uma realidade. Então, talvez se lá atrás ele ou até minha mãe tivesse olhado pra mim e falado, filha, não vá. Talvez eu não tivesse vindo. Porque eu acho que no final do dia eu não sou só eu. Eu tenho uma rede por trás de mim, sabe? Minhas decisões nunca são só minhas. Eu acho que isso aqui pesa muito também, porque se tu não tivesse pais presentes, talvez, que é o meu caso, sim, você só vai. Perfeito. Porque você não tem esse afeto, esse acolhimento. No teu caso, como eles são muito presentes, cuidaram de ti. Sim. É importante ter esse acolhimento deles, sim, né? E aí te dá uma força maior. Sim. Tem a força do não existir esse Perfeito. lugar, essas pessoas, né? Perfeito. Então, é muito bonito, assim, pensar que, nossa, que lindo que eles não conhecem esse lugar, mas vai lá e tenta. Sim, e eles são assim até hoje, tá? Porque eu tenho, graças a Deus, uma família maravilhosa e que me apoia de todas as formas possíveis e que faz com que esse sonho consiga minimamente ser possível. Mas várias vezes eu já pensei em desistir, óbvio. Tu ainda pensa? Amiga, hoje eu acho que não. Mas, assim, ano passado eu tive uma crise... Hoje que não, mas ano passado, acabou, ano passado, há pouco... Há pouco tempo. Mas hoje não. É porque foi no meu aniversário. Aí meu aniversário tá chegando, aí na minha cabeça tem um ano, assim. Mas, porque eu vim, aí eu fui pra cá, foi um choque de realidade também, no sentido de que eu venho de uma faculdade pública, né? Eu fiz administração na Federal, lá na Bahia. Que, ainda assim, a administração é um curso mais métier, né? Uhum. Mas ainda assim, é uma realidade de faculdade federal, vim pra cá. Foi um pouco diferente. Eu tenho muita curiosidade, porque eu não me formei em Cal. Mas tem gente que fala, é muito elite, é uma coisa... Como que é? Você vem de uma realidade, lidar com pessoas que às vezes têm tudo na mão. Pois é. É um pouco diferente. Assim, eu tenho uma condição financeira de família, ok. Não somos ricos, mas também nunca passei necessidade na minha vida. Meus pais garantiram tudo pra gente. Mas é isso, eu acho que eu sempre lidei com realidades diferentes da minha. Pra cima e pra baixo. E a Cal, eu lidava majoritariamente com pessoas que tinham uma realidade pra cima, assim, né? Elite. Um elite. ou pessoas, eu acho que, na verdade, talvez por serem mais novas do que eu, e não terem a minha vivência. Tipo, eu tentava muito sempre ter essa consciência. Eu tomei essa decisão. É a minha vida. Então, eu não posso também esperar que os outros tenham que lidar com a minha decisão, sabe? Cada um lida com a sua vida e com seus sonhos do jeito que quer e que pode. Essa era a minha forma de lidar. Então, muitas vezes, eu ficava assim, gente, as pessoas não estão tendo compromisso suficiente com isso aqui. Porque aquilo era muito importante pra mim, sabe? Então, eu entrava nesse conflito, assim. Não foi fácil chegar ali. Exato, não foi nada fácil chegar ali. Não só ali, mas aqui no Rio, né? Fazer essa mudança de carreira. Então, isso às vezes me deixava um pouco incomodada.
né? Mas a Cal é uma ótima instituição, tipo, eu aprendi muito. Muito, muito, muito mesmo. Tipo assim, eu entrei em uma pedra e saí um diamante bruto, mentira. E saí uma pedra um pouquinho melhor. Pelo menos eu rolava, eu era uma pedra mais assim, né? Aí depois eu aprendi a rolar. Mas eu aprendi muito com a instituição, mas é uma realidade bem diferente, assim. Eu acho que era isso que mais me incomodava nesse lugar de que pra mim era uma coisa muito importante. Então eu não podia não decorar um texto, eu não podia não chegar lá E com às vezes você vê pessoas que vão e não faz a tarefa. Eu ficava muito chateada. Não decorei, tipo... Cara, eu ficava muito, muito puta. Eu tenho E esse a gente problema. sabe que vai encontrar essas pessoas tem um trabalho muito importante, seríssimo, entendeu? Encontra. É pra sempre. É pra sempre, é pra sempre. E aí, então, você se forma na Cal. Uhum. Mulher, muitas questões. E é muito doido isso também, porque eu acho que como eu vim desse mundo CLT, né, eu trabalhava numa empresa bonitinho, tinha o meu salário, tinha férias, benefício, Ai, delícia. mudança de vida. Segunda, sexta, ali, pã. E, para além disso, nessas outras profissões, geralmente a gente faz um estágio, né, alguma coisa Sim. que abre uma porta pra gente entrar, de fato, no mundo do trabalho, né, de ser empregado por algum lugar. Isso não acontece com a gente. Sai perdido. A gente não tem estágio de ator. Nossa, que loucura. Isso é uma das coisas perturbadoras que você termina e fala assim, e agora? E agora, exatamente. Porque já pensou tu sair de um curso desse com um padrinho, uma madrinha já, assim, um Mulher. agente? Ai, Joelma. Olha... Meu coração disparava. Menina. Quando eu pensava sobre isso, eu falava, gente, eu vou me formar. E aí? Eu faço o quê? Como é que eu consigo um trabalho se não tem um estágio? Tipo assim, não tem uma vaga de estágio. E eu Nem os professores de boca cheia sabem explicar. Não. Não tem uma matéria sobre isso. Tem uma matéria sobre isso, entendeu? Tipo assim, tinham que sentar e explicar, olha que isso aqui é o seu currículo, isso aqui é o seu portfólio, isso aqui é o elenco digital. Nem isso eu tive, ninguém nem falou o que era. Entendeu? Ninguém explicava nada. uma Isso aqui matéria. são leis de incentivo. E, assim, existia na Cava até existiu, acho que eu tive uma matéria, assim, mas que passava muito por alto. Mulher, pensou uma matéria pra gente aprender a escrever, se inscrever em editais. Mulher, isso ia seria mudar tudo. a vida de muita gente. Porque muitas pessoas, inclusive estudando, poderiam formar grupos de teatro ali, já mesmo ainda no curso já. Vamos montar isso aqui, vamos botar no edital. Não, nunca tínhamos falado sobre isso aqui, mas é verdade. Isso não existe. Você aprende na marra a fazer o edital. Isso é um problema, porque você depende disso. Tipo, não é... Ou você passa no edital, que é uma lei de incentivo, é a forma da gente conseguir dinheiro. Ou você não vai passar e você não vai ter trabalho, possivelmente, entendeu? Então, é extremamente importante. E pra você ser chamado pra outros trabalhos, você tem que mostrar o seu trabalho. Exatamente. E aí, faz como? Se eu não tenho trabalho? Foi caótico, mas eu entrei numa companhia, eu acho que eu já contei essa história no meu Instagram. Uma companhia de teatro infantil que foi um caos na minha vida. Porque... Deixa eu escolher bem minhas palavras. Como é que eu vou explicar? Trabalhou com crianças. Não, Adorou. Não, nem era esse problema. A questão era... A gente ensaiou por muito tempo. Sem ganhar, porque acontece muito isso. Você entra na companhia, você não recebe pra ensaiar. Você recebe bilheteria. O que é muito pouco. Que tem gente que recebe. É que eu nunca cheguei nessa fase, gente. É muito Porque pouco. tem grupo que recebe pra ensaiar. Eu só descobri, sei lá, ano passado. Mas, gente, isso eu é falei básico. assim, meu Deus. Mas isso é básico, amiga, porque o ensaio é trabalho. Sim! Como não, é que você com não certeza. recebe para ensaiar? Não Mas, existe isso. quando eu tava me formando e você sai do curso, nem disso a gente sabia. É uma coisa que nunca Não, nem também não falaram. Não, tá aí, é uma coisa que deveriam falar. Atores, você tá estudando, tinha que ter essa grade pra ensinar a escrever em edital. Pra te falar, olha só, quando você tá ensaiando, passa no edital, Sim. ou tá ganhando, você também ganha Nossa, para tá muito ensaiar. bom, tá? Porque, de fato, o ator fica ali o dia inteiro na sala. É cansativo pra caramba. Não, e tem trabalho de casa, né? Tu tem que decorar Sim. texto, tu tem que construir personagem, E eu buscar acho, eu referência. acho muito cansativo o ensaio de sala, sabe? Cansativo assim, Sim. mental, físico. Então, quando eu descobri, que é recente que eu descobri que, tipo, ganha pra ensaiar,
Fiquei, gente... E quando eu descobri que ganha pra fazer teste? Porque isso é muito recente, mulher. Acabei de entrar na vida dos testes. Eu amo. Mulher, assim, eu fiz um teste uma vez pra uma publicidade, né? Aí, Aham. tipo, ganhei R$80. Eu falei, nossa, publicidade interessante. Aí, outro dia eu tava conversando com os amigos e falaram assim, teste pra cinema? Não, teste pra cinema não ganha nada, não. É só publicidade. Eu falei, nossa, que pena. Só que eu fiz testes recentemente pra streaming e um pra cinema e eu recebeu. recebi. Eu já recebi também pra streaming. Então tem gente desinformada. Eu não sei se depende da produção, né? Não deveria. Se eu não me engano, isso faz parte do nosso... Da lei. do acordo SATED, lá uma do coisa SATED. assim. Deveria existir para todos, mas não existe. Porque também, é um teste, entendeu? E é todo trabalho. Trabalhoso. Também tem que decorar. Depois destrinchar texto, estudar texto, entender o que está acontecendo, ensaiar. E a parte do gravar também, que, meu Deus do céu. Amor, Achar um lugar silencioso, fundo branco, que às vezes na tua casa nem tem. não dá. Eu recebi um teste outro dia de uma publicidade sem sacanagem, cara. As pessoas não têm noção disso, não. Eram 4 vídeos diferentes. 4 ou 5 vídeos diferentes. Um correndo, um levantando peso, um fazendo yoga, um dançando uma música. Eu falei, vem cá. Na moral mesmo. Eu vou ter que fazer isso tudo? Até porque, por exemplo, eu não vou gravar. Eu vou gravar correndo em casa. Não tem espaço na minha casa E pra se sair gravar correndo. na rua, vou falar, tem que ser fundo neutro. Não, isso eu preciso de outra pessoa pra gravar pra mim. Ou seja, não sou só eu tenho que ter uma outra pessoa disponível pra gravar isso pra mim. Eu gravei tudo na rua, tá, mulher? Todos na rua. É isso. Eu já tô acostumada as pessoas acharem que eu sou louca na rua, porque volta e meia eu vou no aterro gravar algum Tem teste. que correr com fundo neutro. Imagina um fundo, né? Gigantesco, né? Gigantesco. Você correndo durante o fundo todo. Cara, teve um outro que me pediu assim, eu quero que você... Mano, é sério. Que você pule no mar. Com a filmagem de baixo, de dentro d'água. Não Eu acredito. falei, cara, eu sou muito Aí otária tu mesmo, vai ter véi. que ter uma... Como é? É GoPro? Uma GoPro? Uma GoPro. Olha como tá eu ficando ju- caro fazer teste, Fazer mulher. o teste, por isso que entendeu? tem que Ninguém me ganhar. garantiu papel nenhum. É pra eu fazer o teste. Eu falei, o que se passa na cabeça desse produtor? Cara, o que é isso? Você fala que eu não fiz? Eu fiz. Sem GoPro. É Mas isso. assim, é absurdo, sacou? Tipo, tem umas coisas que são muito fora da casinha, cara. É bizarro. Mas aí é uma coisa interessante que eu lendo assim, que eu te conheço também do Coletivo Avoantes, nós fazemos parte do Coletivo Avoantes, é que tu virou produtora também. Então, como que esse rolê é um lugar pra continuar dentro desse universo? E aí tu viu esse... Porque tu poderia ter chegado aqui e ter feito ainda administração. Aham. Tu resolveu abandonar. Imagino que tu ainda use muito o que aprendeu na tua profissão, porque... Tem muita coisa de outras profissões que é importante, né? Administração, marketing e tudo mais. Mas tu decidiu não ir pra uma empresa fixa de novo? Como que Na verdade, era isso. É porque, tipo assim, se eu voltasse pra empresa, ia consumir muita parte do meu tempo. Tu não ia ter tempo. E aí não ia fazer sentido eu ter vindo pra cá. Eu poderia ter continuado em Salvador e feito alguma coisa lá, entendeu? E aí, essa parte da produção, essa chave virou em mim, na verdade, no ano retrasado com a Vespa. Porque Tu já conhecia a Vespa? a gente é amigo da Cal. Então, olha, tá pulando etapas. Na Cal, então, aconteceu uma coisa. Aconteceu. Aconteceu de Me se casei, juntar um grupo. brincadeira. A gente juntou, mas foi depois que a Cal acabou, é porque somos amigos da Cal. Tá, sim. E aí, depois, a gente percebeu... A gente não. Vou dar crédito aqui a Luísa Vedovic, que foi quem percebeu isso. Que eu tava ali no meu rolê. Que ficava todo mundo tentando achar teste, tentando... Foi isso que a gente falou hoje aqui. Muita coisa que a gente tá conversando aqui, a gente conversou antes, né? Na gravação de hoje. Perfeito. Porque ele falou, cada um tá na sua, tá faltando os grupos, de Exato. teatro, a galera, cada um quer o seu, mas sozinho você não tem força. E o teatro parte do coletivo, né? Tipo assim, nada acontece só com quem tá no palco. Nunca é só quem tá no palco. Tem muito mais coisa além disso. E aí, Luiz e Vedovi tiveram essa sacada. Começaram a produzir conteúdo dessa produtora, né? E aí, chamaram a gente pra entrar. Então, viramos esse coletivo / produtora, enfim. Hoje ela já tem até um outro viés, mas que foi muito importante pra gente.
E aí, no ano retrasado, eles chegaram pra gente com um projeto. Porque tudo antes era modelo no Instagram. A gente fazia vídeos curtinhos e tal. Até tinha um enredo, né? Mas era uma coisa muito de Instagram. Eles falaram, cara, a gente escreveu uma websérie. Então, a gente quer produzir. Mas aí a gente vai ter que se subdividir pra produzir, porque a gente não tem dinheiro. A gente até conseguiu um patrocínio, mas assim, muito pouco frente ao valor que é você produzir uma série. E aí eu falei, tá bom, então eu vou virar minha chavinha de produtora, porque muitas coisas da administração iriam me ajudar nessa parte da produção, né? E aí eu e a Luísa, a gente se debruçou sobre isso. Muita parte do que eu fazia era de captação, então eu captei uma caralhada de parceria, porque Arrasou. não tinha dinheiro pra comer. Não arrasou, não. Aí eu falei, arrasou, mas eu tô romantizando, não. Que tristeza. Não, mas foi muito gratificante, tipo assim... para além de todos os rolês de ver locação, ver transporte das pessoas, quantas diárias a gente vai deve fazer, ter quais são os aprendido muita materiais que a gente coisa, né? precisa, né? Tudo isso. A gente selecionou pessoas, eu fazia isso na administração, eu fazia processo seletivo. Então, a gente sentou e selecionou pessoas para irem com a gente também, para trabalhar lá com a gente. E eu fiquei muito focada em parcerias. Então, toda a alimentação a gente fechou parceria. 100%. É um pouco chato, porque a gente É tem o que nosso caso gravar aqui. e gravar, fazer não é a publi, né? Mas fazer a permuta no Instagram. Vendi todo mundo. Todos os atores eram vendáveis, a Vespa era vendável, porque foi a forma que a gente conseguiu viabilizar o projeto. E foi muito legal. E aí, depois que eu tive essa virada de chave, que eu fui trabalhar, eventualmente, em outras coisas também. Aí, trabalho com Mas tu filmmaker. atuava nessa série? Atuava. É o Finalmente a Sós? Aham, eu finalmente Ah, ações. liguei os pontos. Exatamente, eu era atriz e produtora Quando também. foi o ano que vocês começaram a fazer? Mulher, a gente... Luiz e Vedovino, não sei há quanto tempo que eles escreveram. Mas eles começaram com a gente em janeiro. Aí, depois do carnaval, março ali, a gente começou a trabalhar tudo. E a gente gravou, acho que junho ou julho. Foi tudo muito rápido. Aí, editou pra sair no final do ano, acho que em outubro. E vocês estão com um monte de indicações, né? A gente teve as indicações bem legais, bem legais. Foi bem trabalhoso, mas foi muito gratificante, assim. Acho que a gente aprendeu muito também. Hoje, a Vespa, ela acaba tendo um outro viés. Acabou virando uma produtora mesmo. Então, eles fazem conteúdo pra empresas mesmo. Tipo, legal. mercado e tal. Tipo, eles são muito bons. Inclusive, vários vídeos viralizados. Muitos, eles têm uma especificação maior em mercados. Muitos mercados copiam os vídeos. É muito legal. Porque a Luísa e o Vedovi são muito bons de roteiro e tal, da comédia. Fica muito legal mesmo. Mas aí foi a minha virada de chave. E tu fez outras produções depois disso, então. Inclusive no teatro também, né? Eu... Porque eu vi teu nome em algumas peças, assim. Eu trabalhei com a Renata, ajudando ela na produção também da peça dela. Que eu esqueci o nome. Gente, a minha memória A peça de quem? Diana! A minha professora é Diana! Ai, tá vendo? Nossa Senhora! Meu Deus, que feio que vergonha. ia ficar se acabasse Que vergonha, aqui. Diana. Eu te amo, desculpa. Eu falei, gente, eu sabia. É Perdão, sempre assim. dei mó gritão, E desculpa, agora Daniel. a peça vai ter que lembrar agora o nome da peça. É da Renata? A peça da Renata do Medeia? cabaré. Não. Bacana. Muito bacana. Peraí, que ela faz com Jesus? Aham. Mão na face. Mona Face. Memória voltou com tudo. E aí eu ajudava lá na produção do dia. E aí eu comecei a fazer algumas coisas menores, assim. Eu viajei também como produtora numa outra peça, num festival de teatro que teve. Mas ainda é uma coisa menor. Acabo fazendo mais pra gente mesmo, pra Voantes, ou pra Vespa, ou pra projetos próprios. Mas é muito legal que tu É. tu é uma produtora também. E que tu vai se formando nessa área, Pois é. também puxando a tua formação, né? E Isso é o máximo. eu tinha uma leve aversão, porque quando eu fiz a mudança, né, eu falava, não quero mais saber de administração, não quero mais lidar com isso, tá me enlouquecendo. Então eu tive esse período de adaptação, de eu me reconciliar com a minha administradora para poder utilizar ela a meu favor, né? Porque, querendo ou não, eram conhecimentos adquiridos Sim. que iam me ajudar muito como atriz, porque a gente nunca é só atriz. Nunca é, mas eu acho que assim, qualquer profissão, qual profissão que não se encaixaria, né? Daria Sim. pra puxar qualquer um, Tem assim. muito, sim. Muito, tipo assim, as minhas áreas, assim, massoterapia, toda teatro tem
Tem, massoterapeuta. E tem vocês mesmo. precisam, a gente precisa disso. Aham. Aí eu fiz marketing, mas o Daniel viu a minha dificuldade de trabalhar em marketing, né? Porque eu não queria trabalhar pra empresa. Sim. Eu me formei, fiz um curso porque era algo mais, assim, criativo. Sim. Eu gostava da parte de social media. Perfeito. Mas eu tive muita... Relutei muito pra trabalhar pra alguém. Eu tentei. Sim. Tentei trabalhar pra uma empresa, mas eu não... Aquela paixão que tá fazendo administração, tá Sim. fazendo por fazer. Aham. E eu ainda tive síndrome da impostora, porque eu falava, cara, eu não sou boa nisso. Mas eu Ai, entendi Senhor. que era porque eu tava trabalhando pros outros. Sim. Porque quando eu peguei tudo isso pra trazer para um podcast ou para outro, ou depois eu fui fazer outro trabalho para outro Sim. cliente, depois do podcast, que aí o Aham. podcast ele me deu um lugar de eu gosto disso também. Perfeito. E aí, quando eu fui depois ter um cliente depois disso, eu falei, não, eu já sei fazer isso. Uhum. E aí, acho que é isso. Se a gente faz uma coisa, a gente tem que saber onde que vai colocar aquilo, Perfeito. né? Perfeito. Porque se for em qualquer lugar, é chato, é péssimo, te adoece. Me adoece, exatamente. A Vespa conseguiu tirar desse lugar a administração pra mim. Porque tava muito nesse... Qualquer coisa. Ai, tem que fazer uma planilha. Eu queria morrer. Hoje em dia, a Tainá ama fazer as planilhas de editais. Amo. Tudo pra mim. Faz todos. Amo super. Contratem Excel. Tainá Sena para as planilhas. Eu já ia falar Tainá Andrade. Tudo bem, me reconheço também. Você fala Vanessa, eu vou olhar. Mentira. E eu quero saber, então... eu acredito que um dos desafios, então, que ficou muito claro que a vinda para o Rio, essa adaptação, estar num ambiente diferente de formação ali, com pessoas que têm realidades diferentes, Sim. né? Mas aí, quando é que tu começa a ver e perceber que as coisas estão acontecendo? Tipo, nossa... É isso, entendeu? Deu certo. Porque assim, às vezes a gente acha, se cobra muito, achando que Sim. o dá certo é porque eu tô na Globo. Tá? Fiz a novela, deu Sim. certo. Fiz não sei o quê, tô no filme, deu certo. Mas dá certo antes disso. Sim. Quando tu percebe que tu já tá morando aqui, que tu consegue sobreviver aqui, que Sim. tem teus trabalhos, já deu certo, entendeu? É. Mas que momento que tu percebe assim que eu fiz a escolha certa, graças a Deus eu tive essa coragem. Eu acho que foi no Cores. Tu assistiu Cores? O meu curta? Sim, O curta lindíssimo. goiano, Oh, tu viu também, né? Eu tava lá. Eu vou te falar que foi um dos curtas mais lindos que eu vi na minha Obrigada. vida. Eu amo ele. Que coisa linda. E o Cores foi um supetão, assim. Tipo, eu fiz o teste, sei lá, em janeiro. Eu nem lembro quando é que foi gravado, mas eu fiz o teste há muito tempo e fiz pras duas personagens. E aí, quando eu li o roteiro, porque ela mandou o roteiro todo pra gente. Eu falei, cara, essa história é muito, muito linda. Tipo assim, que legal e tal, não sei o quê. Não passei. Aí, muito Tu tempo... recebeu uma mensagem falando obrigado por fazer o teste? Eles foram Tenho ótimos. esperança que às vezes o não é só um não temporário. Que bom ouvir isso, né? Recebi. Que a gente recebe. Não, às vezes a gente nem... majoritariamente a gente nem recebe Não nada. recebe, Mas eles Não, mandaram. se for uma empresa muito séria e comprometida, recebe. Eu acho que eu tô tendo uma experiência até boa pra quem tá começando nessa carreira, porque tem uma empresa que eu fiz testes, eles mandam e-mail pra tudo. Tipo assim, você vai fazer isso daqui, Aham. Aí depois no outro dia, você não preencheu o formulário tal Perfeito. pro recibo. Aí no outro Aham. dia, recebemos sua assinatura, obrigada. Que bom. Olha, recebemos todos os vídeos, obrigados, vamos entrar em contato. Eu falei, gente, isso é tratamento de princesa. É mesmo, tá? Mas me falaram que não é sempre assim, às vezes só some, né? Era pra Tipo, ser básico, mas não é. É tratamento de princesa mesmo. E aí foi isso, eu recebi a negativa, segui a vida. Aí lá pras tantas, um dia assim, uns 5 horas da tarde, eu recebi um e-mail da diretora falando que a atriz que ia fazer a Ana, que foi a personagem que eu fiz, tinha ficado doente. Olha quando as coisas Pela vão pra ser. Eu quero deixar bem claro que eu Ela tenho não nada a ver rezou com por isso. Não, de forma alguma, não fui eu. Aí ela falou que ela tinha ficado doente, que ela... eles já iam começar a gravar o curta, mas que a primeira pessoa que ela tinha pensado era eu. Uau. Que queria me ligar. Aí eu, beleza. Aí ela me ligou, ela falou, tá, essa é a realidade. A gente começa a gravar. Isso foi numa quarta. A gente começa a gravar na sexta. Eu sei que tá muito em cima. Mas eu só consigo pensar em você pro papel. E queria saber se você topa. Não, claro que não. Me dá 5 minutos que eu já te ligo. Tive uma síncope em casa. Um leve desespero, mas falei, cara, eu vou, é pra isso que eu vim pra cá.
Como é que eu vou dizer não? A gente bate um medo, não bate? Bate, mulher. E por incrível que pareça, é tudo que a gente quer, é o nosso sonho, mas dá vontade de... Como é que fala? Síndrome do impostor. Sim. Ai, não dou conta. Ai, meu Deus, vão descobrir que eu não consigo decorar em um dia. Vão descobrir que eu sou não vão ruim. aceitar, vão descobrir que eu sou péssima. Eu tenho essas escritas com o Exato. Daniel, às vezes eu mando pra ele, Daniel, vou fazer esse texto, mas ele vai ver que eu não sou boa. Cara, E a gente, que loucura, porque realmente isso existe, gente. E vocês não estão sozinhos, que tá assistindo isso aqui, e às vezes vai fazer um teste e fica se sentindo amador, que não foi Sim. bom. A gente não sabe a cabeça de quem tá assistindo a gente. do Não, e a produtor, gente se diretor. julga muito mais, tá? Muito. Muito mais do que as outras pessoas. Sim. Tomei coragem e fui. Quinta-feira, no dia seguinte, eu saí daqui do Rio, acho que eram 6, 7 horas da manhã. Peguei um avião, fui pra Brasília. De Brasília, peguei um ônibus, fui pra Goiânia. Em Goiânia, Foi em peguei Goiânia? outro ônibus, porque era em Caldas Novas. Então, era no interior. Não peguei um ônibus de Brasília pra Goiânia, não, mentira. Eu peguei um avião de Brasília pra Goiânia. E de Goiânia pra Caldas Novas, eu peguei um ônibus. Mas foi uma das experiências mais lindas que eu já tive E na uma vida. coisa é que tu fez o sotaque goiano. Fiz sotaque goiano. Maravilhoso. Tipo, tu teve preparação ou foi sozinha? Eu tive 2 dias, amiga. Que preparação. Mas sozinha ou teve alguém assim que te orientou? Se chama Luísa Guimarães, que é da Vespa. Sim. É uma das minhas melhores amigas aqui no Rio e ela é goiana. Então, o que eu fazia era... eu Porque sabia... assim, sotaque baiano você não levou pra esse trabalho. Tu E acho acha, pela glória? Não. E tem alguém, acho que no dia lá da mostra, tinha alguém que falou, gente, mas ela fez um sotaque muito bom de Goiás. Luísa Guimarães. Tinha vezes que vamos lá, eu não tive muito tempo pra construir a personagem, pra decorar. Sim. Eu decorava o texto do dia seguinte. Pra quem achou que ela não teve o sotaque tão perfeito, gente, perdoe a atriz, porque ela não Desculpa. teve tempo de preparação. Nenhum. Eu cheguei lá quinta-feira, 5 horas da tarde. Aí eu fui fazer prova de figurino, não sei o que, a gente fez um ensaio de uma cena, porque não tinha tempo. De uma cena de 9 às 10, a gente foi pra casa, porque sexta-feira, 5 horas da manhã, já começava a gravar. Então, na verdade, eu fui no avião construindo a personagem, decorando Que a fala. Porque... Desesperado, Nem mais sei. chique. Aí eu Assim, Daniel, gente. a atriz, tudo que uma atriz quer, meu amor, está no avião estudando o textinho dela. Deixei ela. Você chegou lá. Mas era meio que isso. E as meninas, como também era um negócio imersivo, né? Eu estava em Caldas Novas, a equipe era goiana, né? De mulheres também, era delicioso isso. Era só mulheres no set, tinha um homem só, que também era ótimo, Cris. Era cota, né? Era a cota de homem. Então, isso também me ajudava a absorver o sotaque. Mas a Luísa, eu lembro que tinha umas frases específicas que eu não sabia como é que falava. Ou eu achava que estava errado, eu mandava pra ela. Eu falava, me manda um áudio falando essa frase. E aí eu repetia o que ela falava, entendeu? Na hora. Aí foi o que me ajudou. Mas o Cores, eu acho que foi essa virada pra mim. E mesmo assim, foram trabalhos muito espaçados, né? Eu fiz algumas publis, fiz a Natura, que foi um trabalho muito grande pra mim. Tipo, eu nunca pensei que eu fosse estar na revistinha... A gente, na revista da Natura. Que Tem a minha legal! cara na revista da Natura. Você entende isso? A minha avó tem a minha cara na casa dela, na revista da Natura. Tá entendendo? Legal. Tudo pra mim. Mas eu acho que essa foi a virada de chave. Mas, ainda assim... Eu ainda tô muito no início da carreira. Então, os trabalhos ainda são muito espaçados. E aí, essa crise que eu te falei antes, eu passei por ela algumas vezes, né? Mas eu lembro que no ano passado também, perto do meu aniversário, meus pais têm muito isso, tá? Meu pai e minha mãe. Do nada, eu tô mal, eles me ligam. Eles não sabem, tá? Porque eu não falei nada. E aí, meu pai me pegou num dia que eu tava muito mal. Ele me ligou. Ele, e aí, filha, como é que você tá? Aí eu... Pô, eu vou ser sincera, eu não tô bem, não. Aí ele, o que foi que aconteceu? Eu falei, ai, pai, tô muito desiludida. Tipo, não é fácil. Não tá vindo o trabalho, eu não sei o que é que eu faço. Eu estudo, eu tento me preparar da melhor forma que eu consigo. Mas não tá acontecendo. E tá sendo muito desgastante pra mim. Eu tô aqui há 5 anos, né? Então, tinha 4 anos que eu tava aqui. E é isso, eu venho desse mundo que as coisas aconteciam. Né? Eu saí da faculdade já empregada e já estava crescendo na carreira. Então, esses hiatos, assim, não faziam o menor sentido para mim. Eu entrava em colapso. E é uma realidade nossa, né? Da profissão. Acontece. E aí, eu lembro que eu estava muito mal. Eu falei para ele, pô, tô muito triste, tô com muita dificuldade, tô pensando em desistir. Tô pensando em voltar para Salvador e falar, gente, foi um surto. Não acredito que nada aconteceu. Nada aconteceu. Vou voltar pro empresa, sei lá.
E aí, mais uma vez, ele falou, filha, não desiste. Vai dar certo, você já fez alguns trabalhos, é assim mesmo, nananã. Então, se eu não desistir até hoje, é porque minha família não deixou. E não deixa não, tá? Pela glória do Senhor, que eu vou ficar virulenta das ideias. Mas eu acho que todas as vezes que eu pensei em desistir também, mesmo que eu não tivesse falado com eles, alguma coisa acontecia. Tipo assim, chegava coisa pra mim no LinkedIn. Eu tenho LinkedIn até... Não me procurem. Eu tenho LinkedIn até hoje. E tem minhas coisas da administração, né? E aí chegava vaga de analista de... Eu fazia recursos humanos, né? Trabalhava com recursos humanos. Vaga de analista de recursos humanos, sênior, júnior, não sei o quê. Eu ficava, gente, será que eu vou pra esse negócio, tipo assim, me inscrevo pra ver da colé e tal? Sempre que eu fazia isso, logo depois aparecia assim, teste pra tal, ou tipo assim, você foi aprovada pra próxima etapa, ou... Sabe? Sempre acontecia uma outra coisa nessa área, que era o que eu queria, que eu falava, tá bom, Deus, eu vou insistir mais um pouquinho, sabe? E esse ano, pra mim, também foi... Eu comecei o ano já com um trabalho, que foi o último dia. Então, eu acho que as coisas começaram a caminhar um pouquinho mais também, sabe? Começaram a ganhar um pouquinho mais de ritmo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos desapega, Tainá. Para de controle, vai dar certo. E Mas tu é vai, um processo. E tu volta pra... Tu vai pro teatro como a protagonista, né? Isso é ótimo. Menina, trancadinho, tá? Que medo. Que medo, Como é? Tu cara. fez testes ou já foi chamada assim, queremos você pra... Calma, queria fazer assim, mas não é pra tanto. Como assim? Você já não tem um nome no mercado? Não, Tainá! cara, As pessoas bota chamam aí. assim, Tainá, queremos você, pensamos em você. Só pensei, você Já é sua pensou? cara. Mulher, não. Quem recebe Ainda essas não. propostas, tipo Tony Ramos, né? Fagundes, esse povo aí. Veja bem. Então, Né? vamos chegar lá. Um dia. Vamos. Cara, eu tava em Salvador na época. E aí, o Gui, que é o produtor da peça, acho que foi o Gui. Ele e o Edu é ator, né? Eles são um casal. Eles tinham me visto na mostra da Voantes. Eles são amigos da Renata. E tinha um curta do Edu também lá. Eu não lembro o nome do curta dele, mas ele tava lá também. Então, eles tinham visto um pouco do meu trabalho já. E aí, o Gui entrou em contato comigo, falando que tinha uma peça e tal, que eles tinham pensado em mim, tinham visto meu material. Se eu topava fazer uma leitura. Aí eu, claro, topo, vamos fazer a leitura. Aí, quando eu voltei pra Salvador, eu já voltei. Tipo, eu cheguei no sábado, no domingo foi essa minha leitura. A Renata também tava fazendo a leitura. E aí, a gente fez com... Os outros personagens já estavam fechados. Só a mãe, que teve uma troca depois também, que virou a Ana Carbati. Mas o Edu e a Júlia já estavam meio que certos também. E aí, eu fiz a leitura. E aí, um tempinho depois, eles me convidaram pra fazer o projeto. E aí foi bem legal, assim, foi uma experiência muito intensa, porque a gente teve eu tive um mês de preparação e depois era já estreia. E era protagonista, né? E ela tem muito, meu Deus, a Luana tem muito texto. E ela tem uns monólogos, né? Todo mundo tem monólogo, mas a Luana acaba tendo um pouco mais. Então eu tinha muito texto pra decorar. É uma história densa, né? Que a peça fala sobre relacionamentos abusivos, abuso, violência contra a mulher. Então, é uma personagem densa, assim, né? Muita coisa precisava ser trabalhada pra desenvolver a personagem. Então, foi meio que uma correria, assim. Eu fiquei uma semana com o Paulo, só eu, trabalhando majoritariamente os meus monólogos, a construção da minha personagem. Aí, na semana seguinte, o Edu entrou. Depois a Júlia. Aí, depois teve Carnaval no meio. E depois a Ana. E aí, depois estreia. Então, o elenco todo teve uma semana de ensaio. E a gente estreou. Então, foi bem corrido. Mas foi muito legal. O teatro tem uma troca muito viva, né? E querendo ou não, essa repetição faz com que a gente encontre outros lugares também ao longo da temporada, né? Então, a personagem ela vai amadurecendo, a história vai amadurecendo, outras coisas vão acontecendo, né? Mas foi bem legal também, foi bem legal. Foi desafiador. Fiquei muito nervosa. Ainda tinha isso, eu tinha aquele negócio de dar entrevista. Vocês viram que eu falava umas besteiras de vez em quando. Eu falava, Você gente... tá falando nenhuma besteira. Uma peça séria, não posso falar. Eu tenho que estar composta, entendeu? Mas foi... né? Porque a gente levantou a peça, fez essa temporada, mas a gente tá em busca pra conseguir fazer outras temporadas também. O último dia, então, volta, né? Com fé em Deus, o último dia volta. Ainda esse ano, eu acho. A gente consegue voltar.
Amém, vai voltar. Amém. E falando de experiência boa, eu quero saber como foi participar de Ainda Estou Aqui. Ai, cara, para. Cara, ainda estou aqui, eu lembro até hoje. Do Valtinho, dia. tu viu o Valtinho, Valtinho, pessoalmente, mulher! ele tava lá. A gente assim, ó, é eu e o pros Valtinho. íntimos, tá, gente? Valtinho. A gente é íntimo. Mulher, eu tava de boa em casa do nada. Eu tenho várias agências, né? Porque eu ainda não sou ninguém. Um dia eu terei um agente. Gente. Ai, meu sonho ter um agente. Meu sonho de Quem princesa. quiser, entre em contato com a gente agora, que está no começo, porque depois... Deixa aqui o link, brincadeira. Depois. Então é isso, como a gente não tem agente ainda, eu tenho várias agências e uma delas entrou em contato comigo, assim, eu lembro que era um paragrafinho, assim, ela falando, cara, você foi selecionada, eu fui selecionada, não teve nada. Você foi selecionada para participar do filme de Walter Salles, acabou, não li o resto. Não sei o que tinha no resto da mensagem. Falei, sim. Não quero. Tainá, você vai ser uma pedra. Eu falo, sou uma pedra como ninguém. Você não tem noção da pedra que eu sou. Cara, eu falei, claro, óbvio, aceito. Aí ela fez, sério? Eu falei, claro, Walter Salles, eu não quero Hoje saber. é o contrato. O que é? E aí eu lembro que ela me ligou, explicou, ela fez, é uma participação muito pequena, assim, não tem fala e tal, mas é uma oportunidade muito importante, né? É O a Walter Salles. participação. É uma participação. É o Walter Salles, esse roteiro, esse filme está sendo feito com muito esmero, assim, ele tem uma mensagem muito importante e tal, sobre o regime militar, taranana. Eu falei, claro, perfeito, vambora. E aí, fui. Não, e eu lembro que eu fazia a prova de figurino e vi um carro me buscar em casa. Gente, Jura? na prova de figurino! Olha. Falei, gente, eu tô muito importante, cara. Não fala comigo, tá? Aí, fui pro set, muito nervosa. Eu sabia que eu ia andar numa moto. Ponto. E eu não dirijo moto, né? Que eu ia estar na garupa de alguém. Beleza. E aí, a gente foi pro set. Imenso, um monte de gente. Eu falei, caralho, que legal. E aí, eu conheci o menino que era meu namorado, que é o Daniel. Maravilhoso, o Daniel também. Que era quem ia dirigir a moto. Mas quando você foi, já era só a prova ou já era dia de gravação? Não, eu fiz 2 provas de figurino, eu acho, e aí depois foi a gravação. Eu tive 2 diárias ainda. Nossa, pra tu ver como que mesmo sendo uma participação, todo o cuidado... Amor. Assim, não tinha... Até o que tava desfocado tinha sido muito exatamente. bem pensado. Muito bem, Você muito vê bem. pelos carros, as ruas, tudo foi realmente... Cara, e era bizarro, assim, porque essa cena que eu faço, é uma cena de transição. Que sai, eu não lembro de onde é que sai, mas é logo no início do filme. Os jovens, a filha mais velha, tá no carro filmando. E aí eu sou uma das coisas que ela filma. Eu e o Daniel, na moto. E aí tem um close maior na gente, aí entra Que eles na vão Blitz. embora pra... Que eles estavam no cinema, túnel. eu acho. Que entra no túnel, exatamente. Aí sim. logo depois é a Blitz. Então, tá no lugar, tudo bonitinho, do nada fica denso. E aí, eu me apeguei a isso, tá? Que todo mundo falava assim, é uma cena muito importante. Falava, não vai ser cortada, então. Eu vou estar no filme. É isso. Só que era uma mega produção. Aqueles carros antigos, vários, as câmeras imensas, não sei o quê. Eu falei, caralho. E aí, lá de longe, eu vi Valtinho. Eu falei, ai, meu Deus, eu não vou me aguentar com esse homem. Jesus. Aí, eu fiquei aqui pagando de... Tô super acostumada a fazer isso. Isso aqui é meu dia a dia, gente. Enfim, e aí ele veio... Porque também eu acho que tem muito esse lugar do estigma do diretor, né? Que é uma pessoa muito distante, não sei Dizem o quê. que ele é um querido, Amor. né? Que ele fala com todo mundo. Ele sabia o meu nome. Olha! Como é que ele sabia o meu nome? Tipo, ele maneiro. chegou pra mim, olhou Ele pra mim teve e essa fez, preocupação oi, de saber Tainá, lidar tudo com bom? tudo. Ele me dirigiu. Eu não tenho nem 1 minuto de tela, gente. Tudo bom? Eu achei muito louco, porque eu falei, cara, ele não vai falar comigo, porque a minha cena é muito ridícula. Ele vai estar preocupado com os atores principais, que vão ter texto, enfim. Cara, ele é muito atencioso, tipo assim, meticuloso, sabe? E preocupado, falou comigo, com o Daniel, sabia o nosso nome, conversou com a gente, dirigiu a gente. Foi, assim, estrelinhas na minha cabeça. Foi muito legal, uma experiência muito, muito, muito legal. E só tava programado pra eu ter uma diária.
Aí eu saí daquele dia de princesa, voltei pra minha residência. Falei, bom, é isso, vamos esperar o filme. E aí, do nada, entraram em contato de novo, falando, cara, a gente vai precisar de uma outra diária. Eu falei, claro, que dia você precisar? Eu vou estar aí. E aí, outro dia de princesa, ainda maravilhoso. Estou aqui. Ainda que estou dia aqui, que ó. precisa, ainda estou aqui. Foi muito legal. E aí, eu acho que a equipe toda tinha uma preocupação muito grande com tudo. Tipo, todo mundo que eu falava era muito atencioso. Tipo assim, eram pessoas muito profissionais, sabe? E aí ia ter estreia do filme. Eu falei, cara, eu não vou ser chamada pra estreia, né? Tipo assim, quem sou eu? Tipo, tem uma caralhada de gente pra eles chamarem. E eu fui chamada pra estreia. Eu falei, gente, esse povo realmente, eles gostaram de mim. Não, eu sou muito legal, mentira. E aí eu fui, tipo assim, meu Deus. E foi muito legal também com Fernandinho e Fernandona. Eu abracei Fernandona. Você tem noção do que é isso? Que legal. Fernandona, eu nunca mais tomei banho depois disso, inclusive. Chegando pra Nanda e falando, oi, Nanda, nosso filme ainda tá incrível. Nossa, qual a tua expectativa? Nós somos zero, Ai, né? Nós somos zero. Eu adorei fazer Cara. esse filme. Eu acho que tem muito pra dizer. Meu personagem eu realmente. construí assim, ó. A Joana. E o Celtinho. Celtinho também estava. Tava lá. Celtinho, eu lembro que no dia. Acho que o primeiro dia que eu fui fazer a prova de figurino, ele tava lá. Porque eles estavam fazendo prova de figurino também. Ele num roupão. Gente, eu sou muito besta, cara. Eu tava sentadinha esperando e aí eu fui com muita vergonha. Eu sou assim, desinibida, porque eu te conheço, Não mulher. acredito. Eu tenho muita vergonha. Eu quero sucumbir num buraco assim, ó. Ninguém vê que eu tô aqui. Aí eu só... Mulher, tu é leonina? Mulher, mas eu morro. Eu morro. Eu queria morrer. Eu sentadinha assim no meu celular, ó, quietinha. Aí ele veio de roupão, como se nada fosse. Fez assim, qual que é seu Wi-Fi? Que eu não tô conseguindo entrar. Você entrou aí no seu, né? Não sei. Eu não sei, Esqueceu não. como fala. Eu juro por Deus. Eu falei, não, É no celular. Eu não sei, não. Pô. O seu Ainda Wi-Fi estou lá aqui, feito e você não sei. Celular, que isso? Celular? Onde? Ele, você já fez sua prova? Não sei o que. Aham. Já. Não, já mulher. Fiz. Mulher, queria morrer. Falei, Tainá, palavras. Palavras. Eu tinha falado assim, deixa que eu conecto pra você, entrar aqui no Instagram dele, seguindo, Tainá. É bem ela mesmo. Ela faria isso. Eu faria isso, eu entraria aqui no Mulher. Instagram, seguir, Tainá Sena. Gente, aqui, eu não ó, já sei. conectei pra você. Eu tenho um problema. Eu sei... Olha, eu sou desinibida pra muita coisa nessa vida. Se quiser que eu vá lá, resolva um problema, eu vou resolver. Agora, nessas situações que tem gente importante, eu fico assim... E sai. É isso que acontece comigo, cara. Não tenho condições. Meu cérebro para de funcionar. Mas foi isso. Ele foi assim também. E no palco também abracei ele. Gente, eu não tomo banho desde o dia da estreia. Ainda estou aqui porque abracei Fernandona, Tirou Fernandinha, foto com Celtinho. eles. Acho que tem aquela foto todo mundo. Todo não, mundo, né? não tirei porque eu também não queria pagar de tiete, entendeu? Ah, mulher, mas você tá no filme. Ai, eu fiquei com vergonha, eu tenho vergonha. Pra você postar assim, eu com elenco, sei lá, alguma coisa assim, você é elenco. Mulher. Ai, não podia, você não tinha como ser tiete que fala? Tiete. Não tinha como ser se você está no elenco. Amiga. São seus colegas de Eles, seu profissão. eles te chamaram pra tirar foto e Super. você, não. Eles falaram, você que é Tainá, vem aqui, Tainá. Vem aqui, abraçadinho comigo. Cara, eu tava contando pro Daniel uma história. Se eu estiver falando demais, você me corta, que eu tenho esse problema também, eu falo demais. Antiga. Fiz o Ainda Estou Aqui, né? E todo mundo sabe que eu fiz, todos meus amigos sabem que eu fiz Ainda Estou Aqui. E aí, a gente viajou, porque tinha um casamento de uma amiga minha, que era em outra cidade e tal. Então, viajamos todos pra ir pra esse casamento. E aí, um desses meus amigos, ele tinha uma namorada que eu não conhecia. Todo mundo eu já conhecia, mas ela, especificamente, eu não conhecia. E eu cheguei depois, porque eu vinha do Rio. Todo mundo, uma galera veio de Salvador, outra gente de São Paulo, e eu era a única que foi do Rio. E aí, eu cheguei lá, encontrei com ele, não sei o que, a gente tava num parque. E aí, do nada, mulher, chegou uma mulher pra mim. É muita humilhação, tá? Vocês sabem quem vocês são, isso foi muito humilhante. A mulher fez assim, Tainá? Falei, oi, ela. Tainá Andrade, na época eu era Tainá Andrade ainda, ó. Tainá Andrade? Eu falei, sou eu, ela. Você que tá no Ainda Estou Aqui? Caralho, eu comecei a rir. Porque é óbvio que ela não ia saber quem sou eu pelo Ainda Estou Aqui. Aí eu comecei a rir, porque eu falei, esses filhos da puta estão me trollando, exatamente.
Ela fez, é você, né? E eu rindo, ela, posso tirar uma foto com você? Eu falei, ai, caralho. Falei, pode. Tirei a foto, falei assim, quem é ela? Que palhaçada é essa? Aí eles, kkkk, é namorada do Matheus. Eu falei, cara... Que sacana, Que humilhação, gente. tá? Mas eu saquei que eu sou sacana. Mas ela está no filme, ponto. Agora, fiquei na dúvida. Teu nome aparece lá nos créditos? Meu nome não tá no crédito. Tinha que estar. É porque eu me perguntei assim, será que você era Tainá Andrade? Era, mas estaria como tá na Andrade, mas não tá no crédito. Mas eu Porque tenho um se contrato. tivesse no crédito Tainá Andrade, você não poderia mudar um nome que foi parar no filme Ainda Estou Aqui por causa do chat GPT. Entendeu? Não pensei sobre isso. Então, Não fiz essa reflexão. porque a Tainá Andrade é que foi pro filme Ainda Estou Aqui. Mas não é por foi isso que a não série. tá o nome. Por isso. Valtinho. Cara, Valtinho, eu amo você. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele falou, não vou deixar essa menina se passar assim. Vai Entendeu? ficar marcado pra sempre. Pois é. Isso tu considera que essa foi uma experiência memorável de set? Amiga, muito, muito. Tipo assim, eu não tenho 1 minuto de tela, mas assim, quando eu vi minha cara na TV, eu falei, na tela do cinema, falei, caralho, que loucura. E é isso, não só a tela do cinema, perdão, mas toda a experiência. Porque Sacou? às vezes a gente tem 1 minuto de tela, mas tudo que teve atrás... Amor, eu tive 2 diárias pra aparecer menos de 1 minuto. Mas Tu tem noção do que é Você isso? conheceu pessoas ali, viu como que é a vivência de um set gigantesco, não tenho ideia do que é cinema. É bizarro. Cinema com dinheiro, né? Eu conheço cinema independente. Cinema com dinheiro, Amiga, é bizarro. Eu tomei cinema um susto. milionário. Milionário e premiado, tá? Dá Premiado. licença. Muito bom, muito bom. E aí, então, memória, uma experiência memorável 7. Acho que a gente tá indo mais para perguntas do final. O que tu considera como uma lição aprendida? Um desafio que tu superou, então, dessa profissão vindo pra cá, uma lição aprendida? Eu acho que é entender que tudo tem seu tempo. Principalmente nesta profissão. Tipo assim, eu acho que de maneira geral, tudo tem seu tempo. Mas, quando eu vim, mesmo já tendo uma experiência de vida, mesmo já tendo trabalhado, acho que já tendo a noção um pouco mais do que é o mundo, eu ainda achava que as coisas iam ser assim. Sabe? Que, sei lá, em 2 anos, eu já ia ter uma coisa mais consolidada. Uma grande Que ilusão. não é raro. Quer dizer, é raro. Pode acontecer. Pode Mas acontecer. é raro ser esse caminho. Mas eu te digo que eu não teria maturidade pra tem lidar isso. com tudo em 2 anos. Tadeu Melo fala isso, que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas você pode segurar isso agora. Exato, Aí não? você pega no início, se queima e acabou. Exatamente. Nunca mais. Risca Exatamente. aí. Tainá Andrade vai ter que inventar outro nome, Tainá Cena, pra poder voltar pra fazer teste. Joana Magalhães. Cara, é isso. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer o último dia, Sim. quando eu cheguei, meu amor ia ficar uma merda. Não que eu seja essa atriz toda, assim, eu sou boazinha. Mas. Você teve uma estradinha aí até lá. Eu acho que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, sabe? Acho que a gente vai se aperfeiçoando não só como atriz na profissão, mas amadurecendo também, sabe? Porque não é só estar no palco ou só estar na frente da câmera, tem muita coisa por trás que a gente precisa entender também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é entender que cada coisa tem seu tempo. A cultura nordestina, a nossa região, ainda influencia no teu trabalho, na tua atriz? Mulher influencia. Primeiro que tu fica voltando pra lá sempre, Sempre. né? Eu vou pra Salvador sempre que eu posso. Por causa do Vicente, de Ainda Ama. Mas eu acho que o Avoantes também me trouxe muito essa consciência. Do quanto a gente é a gente. E do quanto é importante a gente ser a gente, sabe? E mostrar isso. Então, tem muita influência. Muita Como tu influência. chega lá, Como que eu chego lá? Aonde? Avantes? Porque quando eu cheguei, tu já tava. Renata Leite. Eu tava 1 semana antes, mulher. Renata Leite. Não conhecia a Renata. Como assim? O que Nossa, acontece? vocês conhecem desde quando tu pisou no Rio? Que é que a gente tem uma conexão de alma. Muito, de irmãs. Cara, ela... A gente Carne tem uma... e unha, alma gêmea. Pois é, eu bate tava com ela ontem, coração, inclusive. as metades da laranja. É uma declaração de amor, Renata, aqui pra mesmo. você. Ela sabe que eu amo ela. A gente tem uma conhecida em comum.
uma menina que eu fiz um trabalho, uma publi. Não foi nem, tipo assim, teatro, nada. Foi uma publi que eu fiz com ela. E aí ela conhece a Renata. E a Renata, o Avante estava começando também. Era tudo muito embrionário. Tinha muito homem. Só tinha, acho que era a Renata, a Faixinha e a Kika de mulheres. Então a Renata queria chamar mais mulheres pra participar do movimento. E aí ela postou nos stories, tipo assim... Alguém conhece atrizes nordestinas? Me indiquem. E aí a Ana me indicou, que é essa amiga que a gente tem em comum. E ela veio falar comigo, me mandou no direct lá. Oi, sou Renata, tenho um coletivo de nordestinos, não sei o que, não sei o que. E nessa época também, mais um momento que eu tava pensando em desistir e ir embora. Um sinal, né? É sempre assim, cara. E o coletivo, ele te dá, um abraço. Muito. Que a gente se dá muito força um pro outro, assim. Muito. E eu quase não fui não, tá, mulher? Ainda tem isso, porque... Não porque eu não queria, mas porque eu tenho problema de memória. Vocês já perceberam? Tem um negócio de problema de memória. Eu tenho que escrever as coisas. E ela me chamou. Aquilo me deu um respiro. Eu falei, cara, vou. Esqueci. Não fui. Meu Deus. Aí passou acho que umas 2 semanas, assim, eu... Caralho, meu Deus, o negócio lá, o coletivo. Que louca. Aí mandei uma mensagem pra ela, pedindo mil desculpas. Falando que eu tinha muito interesse ainda, caso eu pudesse participar. E aí eu fui. Entrei no mesmo dia que o Bruno. Coincidência também, né? Porque eu não conhecia o Bruno. E somos os dois de Salvador. Que engraçado, porque a gente ali, parece que esse povo se conhece há muito tempo. E a gente como vocês são de Salvador, assim, a pessoa já acha que vocês se conhecem. Que, Pois assim, é. Aquela ideia de... Não é que eu tô falando assim, é porque é a conexão mesmo. Sim. Não é pra ser da minha região, não, porque é muito grande, gente, nem todo mundo se conhece, assim, entendeu? Não é sobre isso. Mas foi 1 semana antes de tu. A gente entrou, eu lembro até hoje que o Bruno levou um bolo de milho misericordioso, muito bom. Eu levei um biscoito, que a gente levava pra fazer a mesinha, né? Era pra comer. Levei Mulher, um eu biscoito. sempre levei minha boca. Pois é, ele fez um bolo de milho. Ele cozinha Dos muito deuses. bem. Meu Deus. Mas foi isso. Eu já contei até isso pra Renata uma vez, que era um momento que eu tava realmente pensando em voltar pro Salvador também. E ela me deu esse outro respiro, assim, pra... Então, vocês só Manter. têm, tipo, 1 ano que vocês se conhecem. Oh, menina! Parece que tem 10. Mas tem um e meio? Não, a gente olha pra vocês assim, conhecem todos os segredos uma da outra, que eu não duvido que conheçam mesmo, porque são muito Eu vou te unidas. expor, Renata. Mas a gente tá falando, então, do coletivo, dessa união. Como que tu enxerga como é que tu enxerga a representação da nossa cultura, da nossa região, na mídia atualmente, mas principalmente nas produções, né? Na dramaturgia, no Sim. cinema. O que tu tem enxergado, assim, de acontecimentos? Eu acho que já melhorou bastante, né? Mas eu ainda acho que muitas vezes o Nordeste vem representado de maneira triste, pesada, densa, pobre. E a gente é tão solar. A gente, como todos os lugares, tem suas mazelas também, né? Todo povo tem sua história. Mas é sempre uma coisa... Sempre não, mas ele é majoritariamente um lugar de peso, sabe? Então, eu acho que está melhor. Acho que ainda pode melhorar bastante. Tem acontecido muito um movimento regional mesmo. Então, acho que o Nordeste tem se desenvolvido também como produtor, né? Sim. Tipo, o que é muito importante, tirar isso do eixo Sudeste, né? E distribuir pelo Brasil, não só para o Nordeste, para o Norte. Também, que é uma outra área que é pouco visada nesse sentido. E isso tem ajudado muito a fazer com que a representação ela seja mais fidedigna e não tão caricata desse imaginário sudestino do que é o Nordeste. Estão acontecendo mais produções, né? E mais nordestinos produzindo. Que aí Sim. a gente vê uma diferença. Perfeito. Que é o que a gente está fazendo coletivo. Mas eu vou deixar tu falar sobre isso, porque a próxima pergunta seria sobre próximos projetos. Aí você já pode emendar isso um pouco coletivo, essa pesquisa, essa Perfeito. representação. Tá. Próximos projetos. Tem o Último Dia, que não é exatamente um próximo, né? Mas é um projeto que ainda está acontecendo. E tem o Avante, que a gente tem trabalhado muito, desde que a gente se entendeu, né? Porque é isso, somos um coletivo muito jovem ainda.
Às vezes eu acho que a gente nem sabe direito quem é a gente. A gente tá entendendo essa voz Eu não ainda. sei, não. Pois é. Estamos descobrindo. Verdade, alguém perguntar assim, o que são voantes? Eu sei que é um coletivo de atores Nordestinos. nordestinos que estão se Não. reunindo toda semana, que faz eventos. Mas acho que ainda a linguagem ainda não tem definida. É uma Exato. pesquisa, né? Eu acho que a gente não é uníssono ainda. Acho que a nossa voz ainda não é marcada, não é clara. E tá tudo bem, é porque a gente é muito novo mesmo. A gente se conhece há pouco tempo. Sim. E são trajetórias muito diferentes mesmo. A minha da sua é completamente diferente. Da Renata, do Bruno, do Abá. Então a gente precisa ainda ajustar isso. Mas é um processo, né? E nesse processo, estamos entendendo o que é que a gente quer falar pro mundo. Então, esse é o nosso que a gente está em conjunto, né? Um outro projeto que a gente tem, um próximo passo, que é desenvolver esse primeiro espetáculo do Avoantes, que além de espetáculo também tem uma vertente de dança, né? Que a gente tem um grupo também de dança que explora essa cultura nordestina nesse lugar. Mas é isso. Acho que agora, no momento, né? Tem sido o último dia e Avoantes, principalmente, em paralelo, a gente faz um monte de teste. Mulher Pra vida. e o São João, hein? São João teremos Avoantes, pela glória do Senhor? Olha, esse aqui vai sair em junho. Então o povo vai ficar... Vamos pro nosso arraiar. Ó, Humildemente, eu não tenho uma data vamos ainda. pensar no mundo perfeito. Vai ter uma festa de São João linda, que nem foi a primeira Sim, edição. foi linda a primeira. Foi incrível. Nossa, Daniel, tu foi lá, né? Tinha uma comida maravilhosa, muitas brincadeiras. Vamos pensar nesse cenário. Então você vai convocar o pessoal, porque tendo São João, a gente bota esse corte lá, mulher. Pela glória, peraí, ainda que eu sou uma draga. Deixa eu fazer um negócio aqui sem a comida. Humildemente, se você está no Rio de Janeiro, que é uma boa festa junina, porque a festa é junina, ok? Vá para o nosso arraiado Avoantes, que vai ser uma delícia. A gente tem comida boa, a gente tem povo bom, a gente tem brincadeira, tem brinde, tem um monte de brinde que a gente dá. Cara, é delicioso. Todo mundo que foi no ano passado gostou muito, se divertiu muito, a gente varou a noite. Então, por favor, vai participar com a gente, não vai se Teve até arrepender. after, e o que não pode faltar, vai ter muito nordestino. Muito. Assim, 90% nordestino, 10% convidados. Exato. Então, tu não vai ficar parado, tu não vai ficar sozinho, entendeu? Se tu não dança forró, alguém vai te conduzir. Vai. Se tu dança, tu vai ter muita gente pra dançar. Tem muito forró, esqueci. Muito forró, muita dança, assim. E a gente ainda vai pra um after depois, porque... Joelma, inclusive, arrasa. Chamei ela pra dançar. Não, eu conduzo, tá? Mulheres vão, porque eu posso conduzir vocês também. E, então, próximos projetos. Um conselho que tu daria aí com a boca cheia mesmo, tua câmera, ó, pra artistas. Qualquer conselho. Precisa... Eu acho que se cerca de pessoas que acreditem em você. Porque em muitos momentos a gente vai pensar em desistir. E se a gente deixar esse pensamento sucumbir, a gente não consegue chegar onde a gente precisa chegar. Então, se cerquem de boas pessoas que vão estar nessa trajetória com você. Lindo! E agora, esse é o nosso momento do... Eu amo esse momento Nordeste Flix! Tu já deve ter visto. Tô nervosa. Nordeste Flix, a senhorita vai indicar um filme para quem está nos assistindo. Só que esse filme, as regrinhas, precisa ter conexão com o Nordeste. E se já tivesse sido indicado, eu vou pedir um outro. Aí você vai ter que Esse é o dar- problema. Esse é o problema, porque uma hora... Olha que você me chamou muito tarde. Muita gente já falou muita coisa agora. Não, senhora, que se eu te mostrar uma lista, tem letras do alfabeto, que eu fiz uma lista, né? Por ordem alfabética. Gente. Tem letras que não foi citado nenhum. Olha, eu vou te dizer, eu já conheço esse quadro, né? E aí eu Vou falei... até abrir aqui a lista. O filme que eu amo, e eu vou puxar uma sardinha pra mim, e você vai dizer que ele já foi dito, porque eu tenho certeza que ele já foi dito. Pera ainda. Eu tenho certeza que ele já foi, mulher. Não, pera ainda. Porque às vezes o povo vem aqui com toda certeza, só que teve uma questão que eu vou te falar. A gente tem um quadrozinho do esse ou aquele, né? Uhum. Só que eu percebi que de tanto eu fazer essa brincadeira, eu induzi as pessoas a achar que muitos filmes, inclusive clássicos, assim, já foram indicados. E não foram. E aí, eu fiz a lista, né, em ordem alfabética pra poder ajudar a gente a trazer indicações que ainda não foram. Porque eu mexi com a cabeça das pessoas, assim, eu induzi ao erro, né? Mas pode ser que o que você fale, sim, tenha sido
Deixa eu só abrir aqui pra eu poder não me Eu não sei perder. quem foi que falou, mas eu tenho certeza. Certeza. Se não for, meu nome vai mudar pra Joana. Certeza que ele já foi. Cadê, Vai ser Joana gente? Sena agora. Pô, mas tu foi longe, viu? Deixa eu falar que tu vai Joana. dizer que já foi. É porque minha cabeça não é boa também, não. Amiga, confie. Fala aí. Ai, meu Deus do céu. Opa, aí, ó. Claro que já foi. Tenho certeza que alguém já falou. Peraí. Opa. Que inclusive tava na lista hoje. De Não, bate eu e não volta. posso. Gente, eu não posso virar Joana. Nem Pera combina aí. comigo. Vamos ver se ela vai ter que mudar o nome Papai, dela ó, pra papai, ó. Joana. O Paió foi o outro quadro. Nem combina comigo, Joana, tá? Nem combina. Gente, cadê? Aqui, achei. Não é possível. Eu perguntei pra Renata ontem. Falei, alguém já falou Opaió? Ela falou, já? Claro que falou. Não, Olha já, aqui, já Renata. apareceu, já Eu vou mudar o teu apareceu. Já apareceu muito no isso ou aquilo, entendeu? Isso. Gente, eu não é. tô acreditando. Isso. Opaió é tudo Bora pra ver. mim. Inclusive, tá na lista do esse ou aquele de hoje. Tá, eu amo Opaió. Oh, o Agente Secreto, Olhos Azuis, O Homem que Virou Suco, Os Trapalhões, O Caminho das Nuvens, O Céu de Sueli, O Alto da Compadecida. Eu não posso ser Joana. Joana nem combina Não Prazer, foi Joana. citado! Então, a dica da Tainá Sena com 2 S é... Fala o dois diretor S, com dois também. N. É... 2 N! É na cena com 2 S, é bom também. É porque já fica de dica. Se tu mudar de novo... Vai ser cenas. Opaió. Meu Deus, Opaió é muito bom. Não tô acreditando que ninguém Eu vou nunca... até anotar logo. Renata, seu nome que vai mudar pra Joana, tá? Porque você me boicotou. Não é possível. Gente. Fala o diretor e por que que o povo tem que assistir. Gente, eu não sei o nome do diretor, não. Mas ele é muito bom. Ajuda aí, Daniel. É, pela glória. Ele é muito bom. Ele conta uma história muito soteropolitana, né? Ele se passa em Salvador. Tem o Lázaro Ramos, o Wagner Moura. E eu lembro muito do final dele. O final dele é extremamente marcante. Ele conta a história de várias pessoas, entendeu? Se passa lá no Pelourinho, com as pessoas que vivem nesse prédio lá. E são pessoas extremamente variadas. Então, tipo, tem uma mãe que é crente, tem 2 filhos, mas os filhos são 2 pestinhas. E aí pintam e bordam. Aí tem o Lázaro, que ele tem um negócio dos carrinhos que vende café, não sei o que, não, mas ele canta. E aí tem... Gente, é muita gente. É uma história, assim, que são várias histórias que se entrelaçam. Mas o final, ele é muito marcante. Eu não posso dar spoiler do que é. Mas eu lembro que eu chorava litros. E ele te pega justamente porque ele mistura muitas coisas. De comédia, de drama. Tem uma cena maravilhosa do Wagner e do Lázaro, que eles já falaram, inclusive, isso em entrevista diversas vezes, que é uma cena que eles estão discutindo, né? E aí o Wagner vai falar pro Lázaro, tipo assim, porque você é preto. É como se ele merecesse menos por ele ser cena preto. Clássica. Eu sou preto, Exatamente. não come. Nossa, Preto não é, preto não ama. Exatamente. É de arrepiar. Nossa Senhora. E tu vê que em entrevistas que o Lázaro fala que não tava aquilo no roteiro. Não! Foi tipo, na hora ele sentiu aquilo e... Ele foi, e o Lavagem, Wagner fala, inclusive, que ele tinha fala depois e ele não deu. Porque ele ficou, tipo assim, estatelado, ele falou. Eu acho que ele só fala assim, tomar no cu. É um negócio Isso, assim. Ele fala um negócio muito... Mas não era isso, ele tinha texto. Só que é tão... Cara, que monstro. Que É tão ele envolvente, é tão... Ó, tô arrepiada real. É tão absurdo aquilo. E o Lázaro faz aquela cena com tanto ímpeto, assim, que realmente, como é que você responde uma coisa daquela? Não tem como. É lindo. Gente, Tava Opaió é fora. muito bom. Tava Olha, fora enquanto do a pessoa roteiro, dá né? Tava dica... completamente fora do roteiro. Enquanto a cara. pessoa dá a dica, eu vou começar a colocar a cena do filme aqui em cima. Cara, é Vai muito ser bom. legal. É muito, muito bom. A direção é da Monique Gardenberg. Monique o quê? Gardenberg. Gardenberg. Monique Maravilhoso. Gardenberg. Tinha que ser uma mulher, né? E assiste Pô. em qual plataforma atualmente? Se eu não me engano, tá na Globoplay. Deve estar na Globoplay mesmo. É a cara da Globoplay. Onde assistir? Coloca assim, Daniel. Onde assistir? Gente, mas tinha que ser uma mulher. Putz. Prime Video, a série derivada também tá na Globoplay. E Runtime, gratuito com anúncios, conforme... Tá bom, Tá. então. Prime Video Prime e Video. série na Na Globoplay. Globoplay. Dito isso, vamos aqui pra brincadeirinha do esse ou aquele, né? Tá.
Eu nem vou começar pela dica dela, porque vai que ela fica só nisso, aí não tem brincadeira. Então eu vou começar, vou misturar aqui. O Pagador de Promessas ou Cidade Baixa? Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas Cidade Baixa é Soteropolitana. Aí, com ó. Wagner Com e Wagner e Lázaro. Tá bom. O Pagador de... Eu falei igual? Cidade Baixa, né? Não, eu falei o Pagador de Promessa. O Pagador de Promessa ou Capitães de Areia? Putz. 3, Pagador de Promessas. 2. Desculpa. O Pagador de Promessas ou Dona Flor e seus dois maridos? Porra, Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor e seus dois maridos ou Café com Canela? Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor e seus dois maridos ou Deus e o Diabo na Terra do Sol? 3, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Besouro? Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Terra em Transe? Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Barravento? Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Cinderela Baiana? Oh, caralho! Eu vou ficar com Cinderela Baiana. Aê! Adorei! Eu gosto de gente assim, com coragem. Cinderela Baiana ou Ó Pai Ó? Aí. Poxa, aí você me quebrou. Que eu vou ter que... Desculpa, Cinderela. Eu vou ter que ficar com o Apaió. Ó Pai Ó ganhou! É isso, a gente já falou antes da indicação. É Prime Video ou Globoplay, a série. Então, Ó Pai Ó, o vencedor. Tudo! É muito bom. Arrasou! Só por isso vai ganhar um mimo. Ai, eu Pegar amo o mimo mimo, dela. cara. Deixa ela com o mimo dela. Eu amo. Eu vou comer mais um pouquinho, tá? Eu tô muito Boa. educada, inclusive. Em A casa... gente tá pronto pra receber taurinos aqui nesse podcast. Amanhã em casa eu teria comido isso tudo já. É que eu tô educada. Ai, que Agora eu vou te linda! falar. Dos avoantes... Hum. Não, tem uma pessoa passou aqui antes de você, mas que tá ali com a gente. Todos têm a branca. Ninguém tem a preta. Ah, me respeita, Raul. Renata tem a branca. Sinto muito, Renata. Nossa Ai, que caneca, linda! pra você lembrar da tua passagem aqui. Não vai quebrar, viu? Pelo amor de Deus. Aqui, eu vou levar Esse já embrulhado. recebeu solicitação, ai, a minha quebrou. Eu quebrei uma, infelizmente, que é a minha. E eu tô usando ela quebrada, porque eu não vou jogar fora. Você quebrou isso aqui? Mulher, foi aqui, ó. Eu não sei onde que bateu, que saiu um pedaço. Ah, mas dá pra usar? Dá. Ok. É história. Aí eu escondo assim pra não ficar vendo quebrado, pra não me dar uma dor. Mas essa é a caneca da Estampa Aí, maior gráfica de estampados do Rio de Janeiro, que tá com a gente desde o início. A gente pode mimar os nossos convidados assim, com essa canequinha linda, linda, linda. E contratem o serviço da Estampa Aí, gente, porque a entrega é muito rápida e a qualidade da imagem é perfeita. É mesmo, tá- ficou muito linda. Não tem um buraquinho, uma coisa mal impressa. Eu tinha visto ela no seu Instagram, tava... Eu vou ganhar. E assim, a preta pra mim virou minha preferida agora. Sei, eu tô apaixonada na preta. Você é minha preferida mesmo, porque eu Sei. só tenho a preta. Então é a preferida. Mas... E mais um mimo pra você. Ah, para, gente. Assim eu não vou... Essa aqui é de conquistar qualquer taurina. Assim eu não vou conseguir. Essa daqui é da Sandra Calassi. Eu amo. Um mimo tudo. da Quero Bem pra você levar pra sua casinha nesse dia frio. Gente, para. Cara, eu sou apaixonada pela Quero Bem. Eu cheguei, quando eu olhei as coisas, falei, nossa, tudo muito bonito, muito gostoso. Ela falou do Quero Bem. Eu falei, ah, então... E ainda Ai, tem um amor. bolinho ali atrás, suco de hortelã, bolo de Muito. fubá. Ela mandou pra vou comer mais gente um, tá? grão de bico, um potão com grão de bico, bastante torradinhas, brownie pra gente, geleia de morango. Mandou também... Nossa, mandou tanta coisa. Tá tudo muito bom. Meu Deus do céu. Ai, E a Sandra Calassa, que é a lagoana, que é da Quero Bem, que sempre cuida do nosso catering, dos nossos convidados, da nossa equipe. E quero agradecer também ao estúdio Art Inside Filmes. Deixa eu me arrumar aqui pra ver se vai ser um corte. Tô bem, Daniel? Peraí. Ó, Beijei ela. Art Inside Filmes, que tá com a gente, que ajudou a levantar esse podcast. Pra quem não sabe, meu parceiro Daniel Mello é quem comprou essa parada aqui. A gente grava desde o primeira temporada, gravamos em restaurantes, levando equipamentos, suando.
Peraí, que falando suando, meu nariz aqui tá... Tá brilhando não, né? Não, por A enquanto gente não. tá tudo... Hoje é porque tá frio. Aí a gente tá... E quem tem rinite tá assim. Cagada. Tainá também. Tô toda cagada. E tá com a gente desde o início. Muita gente passou por aqui ajudando mesmo, colocando a mão na massa. Mas as coisas aconteceram e agora a gente tem um estúdio aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia. E tu pode alugar esse espaço. Então, não é um lugar exclusivo do podcast O Ator Nordestino. Todo esse cenário lindo aqui, essa mesa maravilhosa, esses equipamentos com esse áudio aqui que vocês estão ouvindo, maravilhoso, de qualidade, essas câmeras, tudo isso vocês podem ter no programa, no canal, no projeto de vocês. Então, só entrar em contato com a gente, que está muito bonito. Fala sério, olha essa imagem aí, olha pra mim. Vai, Tainá, olha pra Tainá, que linda. Tá vendo, gente? Qualidade, né, Daniel? É isso. Então, falei tudo, agradecimentos. Obrigada por quem assistiu até aqui. Curte, comenta, compartilha, pelo amor de Deus. Segue no YouTube, que é muito importante pra gente conseguir monetizar esse negócio. Pelo amor de Deus. E uma palminha, 3, 2... Ficou preto e branco. Aí encerrou. Ficou preto e branco. Eu amo. Isso. Tu já assistiu até o final? Ai, então eu não sabia não que ficava preto e branco. É, ficou tudo preto e branco. Nunca assistiu até o final? Não assistiu, ela foi até as partes que ela queria colar pra poder indicar os filmes, as Gente, coisas. eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu perguntei ontem a Renata. E ela falou, não, apoiou, já foi, mulher. Tanto que eu tinha na cabeça um curta, já ia apelar. Não, já foi, inclusive a gente não falou no bate-volta, às vezes acontece isso. Aí o povo ficou... Aí eu fiz uma lista agora pra ajudar também. Pela glória do Senhor.